Gravar. Olá, eu sou a professora Luísa Bisol, sou professora de psiquiatria da Universidade Federal do Ceará e coordenadora de 3 projetos de extensão universitária da universidade: o JETA, o PROAP e o PROADEP. 2020 foi um ano de desafios para nós. Nós precisamos, fomos chamados a nos reinventar, e dentro disso os projetos adaptaram o formato dos seus cursos para que a gente pudesse ter os cursos sem aglomeração, e aí surge então o curso totalmente digital. Os 3 projetos, o PROAP, o JETA e o PROADERE, se reuniram de uma forma muito interessante e colaborativa e organizaram o primeiro curso de saúde mental, que hoje eu tenho a satisfação de participar da semana que o PROADERE definiu as aulas e gentilmente me chamaram para conversarmos hoje. Então, eu só vou compartilhar a minha tela para que a gente possa começar. Pronto. Então, opa, só um pouquinho que a professora foi meio adiante nos slides. Pronto. Aqui está o primeiro slide. Então, vamos conversar sobre depressão, comportamento de risco e automutilação. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, né? Mas, enfim, vamos então falar sobre depressão. Entender que o transtorno depressivo ele é difuso, pervasivo, ele vai se infiltrando por toda a vida, né, do indivíduo. Ele é persistente e os sintomas são bastante variados, né? Então, dentro desse cardápio de sintomas que a depressão pode nos apresentar, tem o negativismo, a questão de sentimento de inutilidade ou de incapacidade ou culpa, realmente incapacidade, porque a gente sabe que a depressão é uma importante causa de incapacitação, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ideias de culpa, alteração de sono, variação do humor, perda de energia e concentração prejudicada. Tudo isso pode acontecer. Isso leva a uma reduzida capacidade elaborativa, a um funcionamento social pobre, pode ter retardo psicomotor importante, pessimismo, pensamentos de que seria melhor estar morto, ou ideação suicida, né? Ou mesmo tentativas de suicídio e medo de ter, por exemplo, uma doença grave. A gente sabe, então, da alta prevalência de depressão, sabemos que até 17% da população terá um episódio depressivo ao longo de suas vidas, e alguns eventos podem predispor à depressão. Perdas, eventos de vida estressante, falta de suporte social, a presença de doenças físicas graves, fatores familiares e fatores genéticos. Então, para a gente dizer que a pessoa está em um episódio depressivo maior, a gente precisa ter a presença de humor deprimido ou perda de prazer, quase a maior parte do tempo, quase todos os dias, por pelo menos 2 semanas. Além deste critério, nós precisamos ter 4 ou mais dos seguintes: sentimento de inutilidade ou culpa, dificuldade de concentração, perda de energia e fadiga, pensamentos de suicídio, perda ou aumento de apetite ou peso, insônia ou hipersônia e retardo ou agitação psicomotora. E isso é imprescindível que isso cause prejuízo ou sofrimento clinicamente significativos. É importante dizer que até 50% dos pacientes com depressão não terão sua condição reconhecida. Na avaliação é importante eu levar em consideração a gravidade, duração, rede social, visões de si mesmo, do mundo e do futuro,
pensamento suicida, história passada de tratamento, de resposta ao tratamento, de comportamento suicida, fatores que afetam sintomas e características biológicas. Bom, aí, segunda parte, né, da aula, falamos de depressão, agora falar um pouquinho dos comportamentos de risco, que são muito frequentes na adolescência. Então, a gente entende a adolescência como um estágio do desenvolvimento único, que ele é muito diferente da infância e também muito diferente da idade adulta. Há muitas mudanças físicas, emocionais, de papéis, né? Então, é um momento para testar a independência da família, é um tempo para novos relacionamentos amorosos, enfim. E aí, nessa fase, há, sim, muita mortalidade e morbidade por causas externas, por ferimentos, por violência, por acidentes, homicídios e suicídios. Acidentes, né? A questão do beber, né? E dirigir, ou usar drogas e dirigir, ou pegar carona com alguém que tenha bebido, não utilizar cinto, andar de motocicleta sem capacete, os homicídios. Então, é mais entre homens, né? Mas o assassinato com armas, né? E, enfim, e os suicídios. E os suicídios, eles são aumentados, as taxas de suicídio são altas entre os adolescentes. É sabido que os homens, eles completam mais, né? Eles têm mais letalidade nas suas tentativas. Mais mulheres tentam o suicídio, né? E a presença de ideação suicida é muito alta entre adolescentes. A questão de outros componentes de risco, né? O uso de cigarros, né? Tabaco. As meninas, assim, também a gente tem visto um aumento, né? E existe essa questão de outras formas de uso do tabaco, achando que são menos deletérias. O álcool, muitas vezes usado precocemente, antes dos 13 anos de idade, período que a gente ainda sabe que o nosso cérebro está se desenvolvendo, né? A gente sabe que o córtex pré-frontal, ele só vai ter o seu desenvolvimento completo lá em torno dos 23 ou 24 anos. Né? Enfim, o uso em padrão diário e excessivo é mais frequente entre os homens. A questão da maconha, né, como essa substância que tem se tornado muito popular e que tem uma cercada de uma crença de que é natural, enfim, mas que é algo muito deletério, né, que está associado, por exemplo, com o aumento importante do risco de desenvolvimento de esquizofrenia. Também os inalantes, alucinógenos, né, a questão da cocaína e do crack, injeção de drogas, os de drogas injetáveis não é mais tão comum, né? A questão do comportamento sexual, da promiscuidade, né? E da questão do preservativo. Essa questão do não usar preservativo vai expor esses adolescentes ao maior risco de infecções, né? E de doenças, de DSTs, como clamídia, gonorreia, sífilis e HIV. A questão do exercício, né, que a gente tem a questão do sedentarismo e hoje com essa questão da tecnologia, muitas vezes tem aumentado o sedentarismo, né? Então, a questão da alimentação, que também muitas vezes é demasiadamente calórica, enfim, predispondo à obesidade. Entender que essas coisas podem ocorrer em conjunto, que não é um comportamento de risco que acontece, mas que esses comportamentos de risco, eles ocorrem muitas vezes simultaneamente na mesma pessoa. Então, a gente pode ter consequências disso, como, por exemplo, a presença de DSTs, gestação indesejada, né?
e fatalidades. E aí, bom, partindo para a questão da autolesão, né? E entendendo que a partir do DSM-5 a gente tem a autolesão não suicida como uma categoria que está listada no capítulo de condições para estudos posteriores e que isso então possibilitou, isso ela deixa de ser um sintoma em alguns quadros, antes ela era, por exemplo, sintoma do transtorno de personalidade borderline, para ter um status de uma categoria que necessita mais estudos para enquadrar como uma condição, talvez, uma categoria diagnóstica, né? Então, a gente sempre tem que pensar quem se machuca, por que eles estão fazendo isso? O que aquilo não é, né? E como é que a gente pode ajudá-los? Então, a gente tem esses termos que a gente acaba usando, né? Violência autoinfligida, cortes, automutilação, né? O que eles fazem? Eles se cortam, eles se coçam, eles se rasgam, eles se queimam. Às vezes queima com cigarro, arranca cabelo, né? Se mordem, inserem objetos estranhos no corpo, não deixam as feridas cicatrizarem e, eventualmente, ingerem toxinas. O que a gente tem que ficar alerta? Aquela pessoa tem cortes ou queimaduras frequentes e inexplicáveis, usa calças ou mangas compridas em climas quentes, evita lugares que expõem o corpo, como piscina e praia, usa pulseira grossa para cobrir os pulsos, tem objetos pontiagudos na bolsa, na mochila, no quarto, tem dificuldade de expressar seus sentimentos, terminou o relacionamento. Opa! Um pouquinho que deu uma trancou o slide aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. Ah, deu. A automutilação, então a gente entender que ela é um dano intencional ao próprio corpo, que não tem uma intenção suicida consciente. Esse é um artigo que eu quis trazer como uma referência, um artigo, uma publicação de 2018, né, que trata desse assunto. Então, lá na Alemanha, eles dizem que chega a entre 25% e 35% dos adolescentes tiveram, né, algum ato autolesivo não suicida, né? Então, entendendo como essa autolesão não suicida, definida como uma lesão, né, ao corpo, aos tecidos corporais, direta, repetitiva, socialmente inaceitável e que não tem intenção suicida. Quais são os fatores de risco para esse comportamento, né? Essa tabela é do mesmo artigo que eu citei agora há pouco. Então, mulheres, adolescentes, desempregadas, vivendo só, se tem problemas de saúde na sua família, transtorno mental nos pais, os pais separados, relação conflituosa entre pais e filhos, presença de transtornos mentais como transtornos de ansiedade, sintomas depressivos, desesperança, agressividade, transtorno de personalidade do cluster B, transtorno alimentar, questões, né, internalizantes, problemas na regulação do afeto e abuso de substâncias. Aquelas pessoas que sofreram maus tratos na infância, elas vão estar em um maior risco também de autolesão não suicida, né? E aquelas com história passada de autolesão, história passada de pensamentos suicidas e tentativas, e quando os pares se engajaram nesse tipo de comportamento. Essa é uma figura interessante, né, que é uma proposta de tratamento desses indivíduos com autolesão não suicida, em que a gente deve fazer uma avaliação diagnóstica, avaliar a suicidalidade,
né? Avaliar se o tratamento vai ser a nível hospitalar, enfim, é uma série de coisas que são importantes de observar. E essa caixinha, esse box, é para abordar a diferença, a associação e as diferenças entre autolesão não suicida e comportamento suicida, né? Então, entender que sim, autolesão e não suicida e comportamento suicida são entidades distintas, mas podem ocorrer na mesma pessoa em diferentes pontos, né, em diferentes momentos da vida. E a gente sabe, então, que indivíduos com autolesão no suicídio, eles sim têm um maior risco de ideação e tentativas de suicídio, especialmente se esse comportamento de autolesão no suicida for repetido. Enfim, e aqui é um outro artigo que eu recomendo a leitura, uma revisão, em que ela coloca, os autores colocam que entre 17% e 60% dos adultos jovens, das pessoas jovens, tem algum comportamento autolesivo, né? Essa tabela é para mostrar os critérios propostos pelo DSM-5 na seção de condições que necessitam para estudos posteriores, né? Então, esses são os critérios diagnósticos do Manual Estatístico e Diagnóstico dos Transtornos Mentais, a 5ª edição, né? E o que é a recomendação para fazer quando eu estou diante de um paciente com comportamento, né, autolesão não suicida? O que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer? Então, a gente deve discutir a questão do comportamento autolesivo com calma, tentar não julgar, validar os sentimentos do paciente, né? Cuidar do paciente, compreender que é um jeito de enfrentar a dor, né? Tentar usar a linguagem do paciente, tentar ouvir o paciente. O que a gente não deve fazer? Não ser excessivamente reativo, não responder com pânico, choque, né? Não mostrar interesse excessivo, não ameaçar, não fazer ultimatos, né? E não podemos prometer que a gente não vai falar para ninguém sobre isso, porque isso é um comportamento de risco que pode estar associado com o comportamento suicida. Então, esse modelo é para a gente entender quais seriam as funções desse comportamento autolesivo, né, não suicida. Então, a gente tem um eixo de reforço, né, e o outro da motivação. Então, eu posso ter aumento de sentimentos positivos e pensamentos, sentir um alívio, a dor física alivia a dor psíquica, então isso é um reforço positivo, né? Ou eu aumento a atenção dos outros, né? Eu mostro para os outros que eu estou em sofrimento. Ao mesmo tempo que esse comportamento pode diminuir sentimentos e pensamentos negativos e evitar interações sociais que não são prazerosas. Então, entender que a autolesão não é uma tentativa de suicídio, não é uma busca só, estou fazendo para chamar atenção, ela é diferente do suicídio. O entendimento básico é uma pessoa que realmente tenta o suicídio procura acabar com todos os sentimentos, enquanto que uma pessoa que se automutila procura se sentir melhor. Não pretende morrer em decorrência dos seus atos, pretende viver. Então, só entender, né, que aproximadamente 2% da população vai ter, em algum momento, comportamento autolesivo.
né? Perfil típico, mulheres entre os 20 e 30 anos, começou a se cortar quando era adolescente, inteligente, perfeccionista. Mas isso também atinge os homens, todas as raças e níveis socioeconômicos, né? Vai dos 15 aos 50 anos e nem sempre é facilmente identificado. Frequentemente essas pessoas estão deprimidas, se sentem impotentes, ansiosas, têm uma autoestima baixa, imagem corporal negativa, dificuldade de expressar as emoções, dificuldade de relacionamento, perfeccionismo, falta de controle de impulso, né? Ou um repertório pobre de habilidades de enfrentamento e trauma. Então, muitos que se autoagridem não sofreram abuso infantil e mais em torno de 50% a 60% sofreram. Então, isso aqui por que é um autor clássico, por que talvez isso acontece, né? Expressão de experiências e sentimentos privados não são validados, sentimentos são banalizados, punidos ou ignorados, a experiência de emoções dolorosas é desconsiderada e a interpretação da criança sobre seu comportamento é rejeitada. Então, algumas citações de pacientes que eu achei bem interessante colocar aqui para vocês. Há momentos em que me machuco muito fundo para chorar. Então, eu corto e solto um pouco da dor. É como quando você vê o sangue fluindo, a dor e o medo fluem com ele. Observar o sangue fluir me faz sentir limpa, purificada. Parece que algo ruim ou sujo está saindo com o sangue. A voz parada se torna uma faca de levantamento manual, navalha, vidro quebrado para cortar, queimar, raspar, estourar, arrancar. A pele rompe em uma boca sem língua, sem dentes. Uma voz goteja, um líquido. Uma voz queima a si mesma por um momento na carne. Esta é uma voz emergindo na pele, uma boca aparecendo na pele. O corpo, que não podia ser ar na laringe, torna-se o golpe de uma navalha no externo ou de uma faca em brasa no pulso. Por que eles se machucam? Para liberar sentimentos intensos, pode ser mais fácil de lidar com a dor física, para se sentir real, vivo, para ter algum controle ou para se autopunir. Então, isso aqui é um círculo vicioso, né? Que eu me corto, eu tenho um alívio, eu sinto vergonha, culpa, remorso, nojo. Isso leva a aumento de ansiedade, de raiva, de ódio contra si mesmo, pânico, vazio, dissociação mais forte, e aí entramos num ciclo vicioso. É como abrir uma válvula de segurança ou liberar vapor de uma panela coberta. Às vezes eu corto só para sentir algo, porque estou totalmente entorpecida. Eu me senti isolada do mundo, morta, sem nenhuma emoção. O sangue me disse que eu estava vivo, que eu podia sentir. Também não podia chorar, e sangrar era uma forma diferente de chorar. O que é importante? Qual é o nosso objetivo? Incentivar a comunicação sobre a automutilação, sobre comportamentos de risco, sobre sintomas depressivos, né? Melhorar a qualidade de vida do nosso paciente, no que se refere à automutilação, explorar os temas da culpa e da vergonha, né? E diminuir o uso da automutilação como habilidade de enfrentamento. Vamos falar sobre a autolesão, vamos perguntar, vamos mostrar que a gente se importa, vamos estabelecer limites, vamos tentar identificar se há um evento desencadeador, se há dissociação, né? Então, vamos também nos monitorar para que nosso horror e confusão não contamine o nosso paciente, ampliar a perspectiva além do comportamento para o que está por trás, qual é a intenção, né? E entender que a capacidade de obter conforto de outra pessoa é o maior preditor de seus pacientes traumatizados são capazes de abandonar os hábitos autodestrutivos. Então, a gente estabelecer um relacionamento seguro e de confiança, e isso a relação terapêutica pode estabelecer, é vital para que a criança aprenda a se acalmar e cuidar de si mesmo de forma saudável, internalizando o cuidado e a preocupação dispensadas a ela. Então, alguns pontos que a gente
para a gente discutir a questão do comportamento autolesivo, a questão da tatuagem, dos piercings, que são, na verdade, socialmente aceitos, então não se enquadram nisso, mas tem pessoas que fazem repetidamente tatuagens, e se esse comportamento teria algum potencial aditivo, né? Aqui é meu e-mail de contato, qualquer coisa, dúvida, eu estou à disposição para que a gente possa conversar. Um grande abraço e que o curso seja muito proveitoso para todos nós. E vou parando por aqui e, e a gente se encontra eu espero que em breve nós possamos voltar a nos encontrar de forma presencial. Um abraço a todos.